Então, mami, e que ninguém se meta no meio, o belo definiu o feio para se beneficiar. E assim tem sido a nossa construção de sociedade. Quem vai ter a vantagem? Quem vai ter a vantagem? Tá todo em torno disso, mais do que referência estética. O padrão, ele passou a ditar todo um marcador social. E é aqui que entra o nosso maior problema. Porque somos um país colonizado, da Europa veio o modelo do que é bonito, do que é certo, né? O homem branco, hétero, cis, e todas as soluções construídas ou vivenciadas é para atender esse recorte. Né? Inclusive o que deve ser esse recorte, né? O homem ele tem que ser forte, tem que ser agressivo, tem que ser, não pode chorar, tem que cuidar do lar, proteger o lar, como o modelo correto de como as coisas devem ser. E a partir daí, claro, a mulher tem que estar na submissão, tem que estar servindo este rapaz, tem que estar linda, tem que estar magra e tem que ser doce, né? A gente tem que estar nesse lugar e a nossa construção social foi sempre em torno disso. Qual que é o problema a partir disso? Porque não somos padrões, né? O ser humano ele é subjetivo, ele é diverso e nem todo mundo cabe nesse recorte. E se adaptar a esse recorte, buscar isso como modelo do que se deve ser, é o que acaba acarretando em todos os nossos problemas, né, de exclusão, de opressão e colocando as pessoas do como elas são antes do que elas são. E aí esse como te coloca em determinados marcadores sociais. Então, mais do que estética, esse modelo padrão, ele vem ditando quem merece ou não merece ter acesso. É aí que a gente entra no conceito, por exemplo, da passabilidade. Quando a gente fala sobre passabilidade, é quem está mais próximo desse padrão sofre menos preconceito. E aí a gente tem vários estudos que trazem que na questão racial, quanto mais retinto, mais pobre é a mulher, né? Quanto mais masculinizada, menos chances ela tem no mercado de trabalho. Pessoas trans, as transvestis, o quanto elas são marginalizadas, pessoas com deficiência. Quanto maior a interseccionalidade desses recortes, pior ainda. Quanto mais distante dessa passabilidade, menos chance se tem no mundo. Olha que legal! Olha que legal! Então, o que a gente precisa pensar aqui como ponto de partida? Se é natural, existe. E se existe, merece direitos, merece vivências e se merece oportunidade. A gente não pode deslegitimizar essas vivências. E o que oprime, o que exclui é cultural. É uma construção social, são as barreiras sociais impostas porque alguém lá atrás disse que isso era certo. E por meio de violência, por meio de invisibilidade, foram excluindo essas outras vivências. Meu nome é Júlia Piccolomini, eu tenho 31 anos, eu sou mulher branca, cis, bissexual, sou casada com um homem trans e sou PCD. Eu tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular de cinturas. Ela é genética, eu nasci com ela e basicamente quanto mais exercício eu faço e quanto mais o tempo passa, mais fraca eu fico. Eu já não tenho forças, por exemplo, de levantar aqui sozinha dessa cadeira. Eu não consigo levantar os meus braços. Então eu já tenho alguns limites que não tem volta, não tem tratamento, porque é raro. E aí quando é raro, não dá lucro dentro do capitalismo e dentro do capitalismo ninguém investe em soluções. Já a indústria da estética tá aí, ó, se inovando tecnologicamente, estão com várias soluções aí. Por quê? Porque tem demanda, porque tá todo mundo buscando ser determinada coisa. E assim vai o desenvolvimento da nossa sociedade. Queria trazer aqui a questão que, por mais que eu esteja em alguns recortes, inclusive como a opressora na questão racial por ser mulher branca, que a questão PCD para mim ela é emergencial, porque a falta de acesso
nos impede de ir e vir e nos impede de comunicar. E historicamente, essas pessoas com deficiência, ou elas eram palhaço de circo, não diminuindo, né, o trabalho do palhaço, pelo contrário, o que ele faz para dar graça, mas a partir do momento que aquilo que você é da graça já mostra qual é a raiz do nosso capacitismo hoje. Para quem não sabe, capacitismo é a opressão, é o preconceito direcionado para pessoas com deficiência. Então, historicamente, ou estávamos sendo excluídos pelo processo seletivo, ou estávamos fazendo as pessoas rirem por sermos quem somos, ou estávamos sendo perseguidos para medicina, para estudo, ou assassinados porque a funcionalidade não se merecia estar. É assim que funciona, né, historicamente. E hoje o capacitismo, ele acaba se resumindo a deficiência vir antes da pessoa. Por isso que a gente fala pessoa com deficiência. E quando a deficiência vem antes, a primeira questão que vem na cabeça das pessoas ou é a pena, tipo, poxa, coitadinho, né? Eu já me sinto melhor só de viver, porque imagina estar no lugar dele, é muito mais complexo, e aí eu já me sinto melhor. É um elogio que só faz bem pra mim, porque eu vou embora e a pessoa continua ali com a deficiência. Ou o herói, né? O herói, o cara vencedor, aquela questão do mito, que também acaba rotulando as nossas vivências, né? Como se todas as pessoas com deficiência fossem santas, anjas. A gente vai excluindo as vivências dessas pessoas. E eu aqui falo de um lugar privilegiado, porque eu ainda tive oportunidade de estudo, né? A minha condição, ela é física, mas dentro do recorte PCD a gente tem 5 tipos, né, de deficiência, que é a deficiência física, a deficiência sensoriais, né, que é a visual e a auditiva, a deficiência intelectual e a múltipla, que é quando a pessoa tem mais de uma deficiência. E dentro desses recortes, muitas pessoas elas não têm a oportunidade de viver, de criar experiência. Enquanto eu tô sendo herói, ou enquanto eu tô sendo engraçada, ou enquanto eu tô sendo coitadinho, ainda assim eu estou sendo. A gente tá antes disso dentro do capacitismo. As pessoas não estão dentro da vivência social, da inclusão social. É complexo demais, porque o nosso ponto de partida nem é a possibilidade de ser um padrão. Se você for procurar na internet, a gente não tem estatística nenhuma de pessoas com deficiência. Quantas pessoas com deficiência morreram de Covid, por exemplo? Quantas pessoas com deficiência não têm acesso ao estudo? Não estão no mercado de trabalho. Quando a gente tem números, são números de 2012, 2013, de IBGE, nada disso atualizado, e a gente não tem nenhum ponto de partida para a realidade PCD, porque é um grupo mínimo, né? A gente está falando aí de 23,9% da população, são 45 milhões de pessoas no Brasil. É pouco. É pouco, a gente não precisa olhar para essas pessoas, temos questões antes disso. O lucro. E aí essas vivências são deslegitimizadas. Então, quando eu falo da questão PCD, ela ser emergencial, é porque antes dos nossos direitos, da equidade, o que a gente vem buscando é a nossa existência, a nossa vivência. Por isso que o meu corpo é político. E a gente se fortalecer, se apoderar. Porque como que a gente vai se apoderar, vai se sentir bem com aquilo que a gente é, se nem dado a gente é, se na televisão a gente não tá, se quando se direcionam pra gente com esse tipo de divisão, como que a gente se apodera, né? Como a gente apodera as vivências? Como que a gente vai ter o orgulho das nossas ausências funcionais se a gente não tem uma sociedade que está preparada para tudo isso, né? Mesmo com todas as questões opressoras e excludentes, a gente precisa se apoderar e ter orgulho de quem é. Eu descobri a minha deficiência com 19 anos de idade. E se hoje perguntassem pra mim se eu pudesse nascer de novo, eu nasceria com ou sem deficiência, eu viria com. Porque eu aceito.
não é uma doença, não é algo para as pessoas se sentirem melhores, é outra realidade, é a minha realidade existe e eu só sou quem eu sou hoje, eu só tenho perto quem eu tenho hoje por ser quem eu sou com a minha deficiência. E eu tenho maior orgulho dela, independente das dificuldades, porque eu tenho certeza que hoje eu sou muito melhor do que lá com os meus 19 anos, sem essa perspectiva. E eu acho que as pessoas com deficiência, elas têm que cada vez mais se apoderar e se orgulhar, para a partir daqui a gente reivindicar os nossos direitos, reivindicar as oportunidades de acesso com equidade. Porque para quem não sabe, deficiência é um limite funcional. E se a gente tem uma sociedade que possibilite acesso funcional, a gente está em equidade com todo mundo. Como, por exemplo, uma cadeira de rodas. Eu não tenho a funcionalidade de ir e vir, mas com a cadeira eu tenho esse acesso. Com uma rampa eu tenho esse acesso. Uma pessoa com deficiência visual, com braille, com audiodescrição, a pessoa com deficiência auditiva, com a legenda, com a libras, tudo isso a gente consegue estar em equidade. Então, para depois do nosso apoderamento, que infelizmente a gente ainda está muito lá atrás, não se deslegitimize. Vá atrás da sua vivência, reivindique os seus espaços. Aí eu peço para vocês, como sociedade, mais do que se inspirarem com aquilo que vocês conhecem sobre nós, é tentar olhar para o lado e ver o que eu, na minha solução, o que eu, na minha vivência, posso fazer para tornar o mundo mais acessível, não só para esses corpos padrões, os bonitos, mas e os feinhos? Eles também merecem ter acesso ao meu produto, eles também merecem ter acesso ao meu encontro. Então pensem em soluções não só para aquilo que é dito como certo, e busquem soluções para todos nós, porque todos nós merecemos o melhor da vida e tentar buscar o melhor de nós para ser a diferença que a gente quer para o mundo. Então eu acho que é um pouquinho disso. Muito obrigada pela escuta, muito obrigada por se incomodar, se conscientizar sobre essas vidas que são atípicas, sobre as nossas vidas que são dignas de existência. Dignas de existência. É simples assim. Vamos junto? Obrigada.